Olá, você que nos acompanha nas redes sociais da Paróquia São Sebastião de Batatais. Estamos no mês de setembro e, tradicionalmente, já há muitos anos, a Igreja no Brasil comemora de modo especial a Bíblia nesse mês. Sabemos que a leitura, a meditação, o estudo e a oração da Sagrada Escritura é e deve ser feita durante todos os meses. Porém, devido à importância da Bíblia, decidiu-se, através da Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, dedicar o mês de forma mais particular aos textos sagrados. Além da revalorização da Bíblia em setembro, também nos é proposto a cada ano o estudo mais pormenorizado de um livro bíblico. Em 2023, o livro escolhido pela Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB foi a Carta aos Efésios. E o que podemos falar sobre a Carta aos Efésios? Começamos dizendo que ela faz parte dos livros que estão no Novo Testamento, nas assim chamadas Cartas Paulinas. Ela foi escrita originalmente em grego, a língua usada naquela época. Ela está dividida atualmente em 6 capítulos. Esse escrito, considerado como um dos mais elaborados teologicamente do Novo Testamento, tem influenciado a teologia e a prática pastoral da Igreja até os dias de hoje. E aí fica a pergunta: quem escreveu e quando foi escrita essa carta? No início, acreditava-se que o autor era o apóstolo São Paulo, o grande missionário, que a teria escrito por volta dos anos 60. Entretanto, hoje, a maioria dos teólogos e exegetas, que são os estudiosos da Bíblia, tem convicção de que o texto foi escrito por um discípulo e seguidor de Paulo, por volta dos anos 80. Não se sabe ao certo quando e onde a carta foi escrita, pois o seu autor afirma estar preso, mas não diz onde. Pode ser em Roma, Éfeso ou até mesmo na Cesareia. Seja como for, a carta foi escrita na segunda metade do primeiro século da era cristã e tem uma temática paulina, ou seja, o pensamento e a visão teológica do apóstolo Paulo. Por isso, são conhecidas como pseudo- ou deuteropaulinas. Interessante dizer que São Paulo ficou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso e redondezas, pregando, convivendo com seus habitantes, onde teve uma intensa atividade missionária. Já havia uma comunidade cristã ali estabelecida. E para quem essa carta foi escrita? Ao olharmos para o próprio nome do livro, Carta aos Efésios, facilmente vemos os destinatários do texto. Se pegarmos algumas Bíblias, como por exemplo da edição Ave Maria, veremos logo no início da carta o seguinte trecho: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Éfeso era uma cidade portuária, litorânea, muito importante naquela época. Era tão importante que se tornou a capital do Império Romano na Ásia Menor, devido exatamente à sua importância comercial, cultural e religiosa. Estava localizada às margens do Mar Egeu, na região onde é a Turquia atualmente. Importante notar que na maioria das Bíblias, que seguem os manuscritos mais antigos, não vemos a dedicatória aos cristãos de Éfeso, mas no lugar de aos cristãos de Éfeso, lemos aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Podemos notar isso em Bíblias como essa, da editora Paulus, porém a Bíblia chamada de Jerusalém. Apenas pela leitura da carta, não dá para perceber com clareza quem são os destinatários, mas tudo indica que seja uma comunidade de origem pagã. A carta, na verdade, não teria sido escrita apenas aos Efésios, mas a toda a comunidade cristã que estaria ao seu redor, e até mesmo outras comunidades. Em relação à sua temática, o autor chama atenção para 2 temas centrais: a igreja e a vida cristã. A carta pode ser dividida em 2 grandes grupos. A parte mais teórica e doutrinal, ou seja, uma parte mais teológica, do capítulo 1 ao capítulo 3, e traz como tema central Cristo e a Igreja. Posteriormente, uma parte de caráter mais moral, exortativa, pastoral, que seriam os capítulos 4, 5 e 6, onde há uma orientação que visa a unidade da comunidade cristã e recomenda os deveres próprios de cada estado de vida cristã. O texto apresenta a Igreja com características universais e usa 3 imagens muito significativas para explicá-la: corpo, edifício e esposa. Ainda no início dessa epístola, no capítulo 1, lemos um belíssimo hino de louvor que fala do mistério da salvação pelo plano divino. É essencial dizermos também que o autor destaca a importância da unidade, onde ele faz uma comparação muito bela
e que também encontramos na carta aos Colossenses. Em ambas, se diz que os seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, ou seja, a comunidade cristã, a igreja, é um grande corpo, onde Cristo é a cabeça e cada um de nós somos os seus membros. Em outra analogia, vemos o esposo, que é Cristo, e a esposa, que é a comunidade cristã, a igreja. Um pelo outro, outro pelo um, uma bela e perfeita unidade. Esse apelo à unidade está em diversos momentos dentro da carta aos Efésios. Fica aí, portanto, o nosso convite e convocação da própria igreja, como mãe e mestra que é, para que possamos, durante esse mês de setembro, nos debruçarmos sobre a Epístola aos Efésios e fazer a sua leitura. Faça esse exercício. Vamos guardar um tempinho e ler a Sagrada Escritura. Pegue a sua Bíblia, leia cada dia um trecho da carta aos Efésios e que isso vire hábito na sua, na minha, nas nossas vidas. Ler um breve trecho bíblico todos os dias. Tenhamos força e coragem na caminhada. Que o Espírito Santo nos ajude. Siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Um grande abraço a todos.